Bom, em primeiro lugar, eu já fiz isso, vou repetir. Quero ressaltar o trabalho do treinador que acreditou em dois jogadores que eram jogadores muito duvidosos para mim. Continuam sendo, mas nessa partida eles foram bem. Principalmente o Marlon, no lugar do Luan Dias. Ele executou o plano de jogo que também foi muito inteligente. A estratégia para ganhar da Chape fora de casa foi muito inteligente por parte do Alan Al. E o Léo deu uma titubeada, como sempre, né, no começo do jogo, mas depois ele acabou é, desempenhando bem, mas também a Chape nem entrou ali, né? O Guarani marcou tão bem o time da Chapecoense que o miolo de zaga trabalhou bem pouco, não é? Então não dá para criticar nenhum tipo de jogador. Mas o surpreendente de tudo, além do desempenho, evidentemente, mas foi a maneira inteligente que o time do Guarani jogou. Jogou reativo e apostando na velocidade de Ayrton e João Vitor. Deu certo. A Chape caiu na armadilha do Guarani, o Guarani executou. Isso que eu digo que é comando. Isso que eu digo que é time que você enxerga que está treinado. Treinado para aquela situação. Estou falando da partida contra a Chape. Antes que alguém, principalmente aqueles que têm má vontade com a gente, já levem o comentário para um outro lado. O Batista me perguntou, estou respondendo sobre o jogo da Chapecoense. E se é um time fraco ou não, não interessa. O Guarani cansou de perder de time fraco do campeonato e hoje, né, a gente está comentando aqui uma partida fora de casa, uma goleada de 4-0 e o Guarani sem aquela confiança, né, estando ainda nas últimas colocações. Tem muito relevo, sim. O trabalho do treinador tem relevo, sim. O aspecto individual de cada atleta tem que ser ressaltado. O time, além de correr no segundo tempo, com 30 do segundo tempo, o time estava inteiro no campo, inteiro, fisicamente, não é? E a Chape se arrastando com jogadores absolutamente fora de forma, mal condicionados, e o Guarani não tem nada com isso. Grande partida do, do centroavante do Guarani, que é o artilheiro da competição, o Caio Dantas. Grande partida do meio-campo. Gostei do Bispo, gostei do Bueno. Acho que o Marlon fez bem a função dele, não é? João Vitor e também o Ayrton bem no jogo, o Zaga algum probleminha, mas segura, não teve problema com o Vladimir, que ele pouco trabalhou. Enfim, o Guarani jogou de uma maneira como se ela tivesse a equipe tivesse no brinco, à vontade, com confiança, e você percebe, Batista, individualmente, eu estou falando desta partida, que os jogadores jogaram muito à vontade, tranquilos, não é? Arriscando um pouco mais, tendo personalidade. E realmente hoje você consegue, depois de duas ou três partidas no comando do Alan Al, perceber que há uma modificação de comportamento. Há um time organizado dentro do campo. Se vai salvar, se não vai salvar, se vai ganhar o próximo jogo, se não vai ganhar, eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei, eu tenho convicção de uma coisa. Hoje, o Guarani tem um caminho, um sentido e um comandante que colocou ordem na casa. Vou repetir. Depende mais do desempenho, do comportamento, do estado emocional dos jogadores para executar o que está sendo treinado, e contra a Chape foi muito bom. E se continuar sendo assim, a chance do Guarani conseguir outras vitórias é muito grande. Mas na partida de ontem, na partida contra a Chape, eu gostei muito do que eu assisti. Projetando, tem um problemaço aí, né? Se tem o Luan Dias de volta e tem o Salustiano na zaga, que dá a tranquilidade que o Guarani precisa. Tem um goleiro que a última vez que entrou, estou falando do Douglas, foi um verdadeiro desastre. Desastre. Não sei se o Pegorari vai ter condição, eu gostaria muito que tivesse, até acho que não. Então, como eu falei do Léo Santos na partida contra a Chape, para encerrar meu comentário, vou dizer sobre a possibilidade de estar em campo do Douglas, goleiro do Guarani, que deve substituir o Vladimir. 2 pontos. Oremos. Batista.